E de lá para cá o que aconteceu foi justamente o contrário. O Botafogo abriu vantagem, derrotou o Bragantino, derrota agora o Vasco, o Palmeiras entrega bolas para o Juventude, entrega bolas para o Corinthians, somou um ponto, Fortaleza, somou um ponto nos últimos 6 que disputou e a diferença hoje chega a 6. A maior diferença que o Botafogo já abriu para o Palmeiras na condição de líder. Sobre isso vamos debater muito aqui no Seleção que começa agora. Tudo bem, Conrado? Beleza, Rizek? Boa tarde, cara. Tranquilo? Boa tarde para você, Roger, PC, todo mundo aqui com a gente. Um amasso, né, do Botafogo ontem, um atropelo, 3-0, foi pouco do que foi o jogo. Às vezes a gente fala, 3-0 não contou muito que foi o jogo, que às vezes é um jogo que é mais difícil, o time consegue abrir 3-0, mas foi futebol de líder, futebol de quem está 6 pontos na frente do Palmeiras mesmo. O Botafogo tá sobrando no futebol brasileiro, tá jogando muita bola. Se vai ser campeão, a gente não sabe. Como eu acho que algumas dessas pessoas falaram lá atrás, né, no empate contra o Criciúma, para mim erraram, né? Tem muito futebol. Tinha, né? E agora continua tendo. 6 pontos, continua um confronto direto pro Palmeiras. E assim, pode tropeçar, tá jogando muito até agora, mas pode tropeçar de novo. O futebol brasileiro é muito difícil, é um jogo atrás do outro. O Botafogo ainda tem uma Libertadores, mas claro, a vantagem é grande, é considerável, uma vantagem boa de 6 pontos. Então, de novo, futebol de quem está liderando com 6 pontos na frente do Palmeiras. Pelo contrário, quem está vacilando é o Palmeiras, não está só perdendo pontos, está entregando gols. Né? Isso eu estava falando, o Palmeiras está jogando mal, foram 4 gols seguidos entregues pelo Palmeiras. Então, quem fica com aqueles rótulos, né? O Botafogo sempre entrega, o Palmeiras que nunca vacila. O contrário, o futebol é rodada a rodada, jogo a jogo, ano a ano. O Palmeiras tem entregado gols. Essa diferença de pontos que aumentou foi, claro, os adversários tiveram méritos, Fortaleza, Corinthians, mas falhas feias do Palmeiras no momento decisivo. Ou seja, aqueles clichês que a gente se acostumou a atribuir a Palmeiras e Botafogo, neste momento estão invertidos. Né? O Botafogo está jogando com muita leveza, eu sei que os resultados ajudam, é claro, mas o Botafogo está jogando com extrema leveza, com tranquilidade, calma. Inclusive, ele ampliou a sua vantagem e o saldo de gols, que era muito a favor do Palmeiras, hoje ele se igualou, 26 gols para cada um. Pode ser um critério de desempate. E quem está entregando bolas, quem parece nesse momento estar mais tenso, mais preocupado, quem não está botando tanto medo assim no retrovisor como botou no ano passado é justamente o Palmeiras. Clichês invertidos nesse momento para falar do melhor futebol que a gente tem em 2024 no Brasil e do time que mais venceu nos últimos anos, que é o Palmeiras. Tudo bom, Roger? Boa tarde a você. Bem-vindo à Seleção. E aí, Rizek, tudo bem? Tudo ótimo. Certinho. Primeiro, um grande jogo ontem do Botafogo, né? Espetáculos. Os primeiros 20 minutos do Botafogo foram espetaculares e de um gol que há muito tempo não via, né? Uma triangulação de alta velocidade, passes de primeiras e a finalização do moleque é absurda. Você lembra de um gol desse? Trazendo de perna. Eu estava tentando lembrar, eu não lembro de um gol assim. Gol? Aquela troca de... Já vi passe e drible. Finalizar na cara do goleiro, futsal eu já vi. No campo, eu não lembro. Aquilo acontece no Átimo, né? Não é porque não é no Átimo. Foi um deleite, né? Olha só. Savarino, Igor Jesus, de primeira Savarino, Luiz Henrique. Toma. Isso é lindo demais. É para bater. Ontem eu estava na transmissão. Como é que chama isso aí? Tem nome essa jogada aí, gente? Sei, vamos ter que inventar. No futsal, eles chamam... Na ginástica olímpica, o nome não assina, o sobrenome. Qual é o sobrenome do Luiz Henrique? O futsal eles chamam de tic-tac. Bota no A galera do futsal usa muito tic-tac, uma perna para outra. Deixa eu ver, Roger. Eu gostei da sua ideia da ginástica. Vamos batizar com o sobrenome do Luiz Henrique. Olha isso, essa câmera é a melhor. Olha, ele tira completamente do Léo Jardim. Ideia. Só que geralmente, né, por exemplo, o Iniesta também usa muito, né, o principal. Mas aí é para dar o passe, para dar o drible. Ele fazia muito para dar o drible, né? Lá fora eles chamam croqueta. Roger, é Luiz Henrique André Rosa da Silva. Então, o rosa fica bonito. Fica. Isso é uma rosa. Toque rosa. Hein? Toque rosa. Toque rosa. Fica bonito, né? Eu acho que a gente pode batizar esse gol dessa maneira como rosa. Gostei, cara. Gostei dessa ideia, cara. Achei ótima ideia. Gostei, cara. É bem legal. E ontem, na transmissão, eu levantei para bater palma. A gente faz ali quase que da tribuna, né? Sentado, debruçado no campo para analisar. Eu tive que levantar e ficar batendo palma ali pelo menos 1 minuto, porque há muito tempo eu não via uma jogada tão intensa de velocidade, passes de primeira e de uma finalização muito refinada. E voltando ao assunto
dos outros jogos, eu acho que Internacional e São Paulo fecharam o G6. Acho que o G6 está fechado. Obviamente, vai ter mais uma vaga de Libertadores. Abriram 8 pontos, do 6º para o 7º colocado, com as derrotas de Bahia e de Vasco. Deixa eu pedir para a gente colocar a classificação para ilustrar essa tese então, aqui. Os 6, para mim, eu acho que já estão classificados aí para Libertadores, né? Os 4 primeiros e os 5º e o 6º numa pré-Libertadores. E vai abrir ainda uma vaga. E aí essa vaga ainda está em disputa. Olha só, o São Paulo abre 8 pontos para o Bahia. Uhum. E aí, restando 6 jogos, né? 6 jogos, né? Obviamente, uma vaga ainda vai abrir, porque Botafogo e Flamengo estão entre esses 6 classificados de Libertadores. E o Atlético, mesmo não estando, ele tem 2 competições. Então, se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, abre uma vaga. Se o Botafogo ganhar a Copa do Libertadores, abre uma vaga. E se não for o Flamengo nem o Botafogo, vai ganhar o Atlético. E se ganhar as 2, também abre mais uma vaga. Então, o G7 está garantido. Pode virar G9. Se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana... Temos pelo menos garantia de mais uma vaga. Perfeito. Então, essa vaga vai ser uma boa disputa, né? Porque o Bahia está rateando no final, o Cruzeiro também está rateando, mas tem uma final de Sul-Americana, também pode garantir pela Sul-Americana, e o Vasco rateando. E o Atlético vai abrir mão, né? Pelo menos nessa semana, eu acho que de Campeonato Brasileiro. Porque se também for abrindo muita mão, ele tem que fazer pelo menos mais 3, 4 pontos aí, né? Pra garantir. 3 pontos. Olha, restando 6 rodadas, o Roger tem toda a razão, né? Dá pra gente meio que cravar que o G6 não muda. Dá pra gente cravar que... Bota, por favor, de novo ali a classificação. Dá pra gente cravar que 2 vagas de rebaixamento já estão preenchidas, né? Pelo Atlético Goianiense e pelo Cuiabá. Não é matemático, mas você vê o Cuiabá nesse momento a 7 pontos do Bragantino. Muito difícil que a situação se altere, né, de Cuiabá e Atlético Goianiense, que inclusive já anunciou que se prepara para jogar a Série B, o Dragão. Então você tem 2 vagas no rebaixamento, a briga pelo título, evidentemente. Vagas de Sul-Americana, né, que para quem não tem nada vai ser importante. Imagina Corinthians e Fluminense não terem competições internacionais para jogar no ano que vem. Então a vaga da Sul-Americana vai ser também algo importante. E na expectativa de G9, muita gente sonhando com uma vaga na Libertadores, que aí não é o time chegando à Libertadores, é a Libertadores chegando no clube, né? Se for G9. Gostei é a Libertadores que vai chegar no clube, não o clube que vai chegar na Libertadores. O Roger estava falando que levantou para aplaudir. Eu acho que foi isso mesmo. O Botafogo não jogou ontem, ele fez cinema. E o Vasco assistiu, né? Como o Roger, o Vasco também ficou de pé aplaudindo o Botafogo ontem. Boa tarde, PC, bem-vindo. Salve André, Conrado, Roger, quem nos acompanha. O Botafogo ontem adotou uma postura, estava conversando isso com o Roger, inclusive. Os primeiros 15 minutos, especialmente, foram de marcação de território. Eu tenho um time melhor, eu estou jogando em casa e eu vou fazer valer isso. E foi o que o Botafogo fez. Com 15 minutos, eu entendo que o torcedor do Vasco já estava dizendo assim, acabou. O torcedor do Botafogo eufórico. Vem o segundo e o Botafogo administra o jogo. Você acha que o Vasco foi muito aberto? Assim, você tem essa opinião? Eu vi muita gente entendendo que o Vasco deveria ter entrado mais para se defender, mais conservador. Eu acho que é assim. Depois eu não teria, por exemplo, começado com o Botafogo Jean. jogando que jogou ontem, podia vir fechado, trancado. Se bem fechado, deveria tentar jogar. Eu acho que teve um problema, basicamente o que houve para mim é uma diferença de qualidade de uma equipe para outra. E com as opções que uma equipe e outra tem, mas o jogo, a maneira como ele se desenvolve, o Botafogo, o primeiro gol, se não me engano, saiu aos 9, não é? Mas antes já tinha acontecido. Tá aí, ó, jogadaça que vai combinar com o gol do Savarino. Agora você vai ver nessa imagem que aqui, ó, o Savarino está entrando na área. Olha como ele já recua um pouquinho, ó, e ajeita o corpo, sabendo que aquela bola vai dele. O cruzamento do Alex Telles não foi aquele cruzamento aleatório. Ele foi na direção do Savarino. Ali eram 8 minutos, o Botafogo 1-0. E todos rápidos. Os 3 gols, roubou, chegou rápido no ataque e finalizou. É muita pressão, é um domínio técnico, tático e físico. 11 minutos, 2-0. E com objetividade, né? E conhecimento muito grande do campo que joga, né? Do que o campo proporciona, né?
Agora, o Estão Vasco muito teve adaptados. duas estocadas ali que obrigam o John a fazer belas defesas ali, né? O lado esquerdo da defesa, que aí é o Almada que tem que voltar, e nem sempre ele volta. Foram 2 vezes ali que... três vezes que o Vasco tem um conseguiu chute chegar com perigo e o tem Almada... chute do Olha lá, Puma. o Almada como tá longe, tem 2 no Alex Telles. Ó. Os 2 laterais. O Puma, não tem como um cara marcar 2. Ó. O Almada tá aqui do lado E de o fora Paulo da área. Henrique vai... Eu confesso que nesse momento eu falei, opa, vai ter jogo, né? O Vasco algo, tá... até o Galo com certeza tá de olho nisso aí. Eu falei, vai ter jogo, mas aí foi só isso, né? Porque depois vai ter uma expulsão e aí com 11 contra 10, o que estava fácil fica ainda mais fácil. O Igor Você acha Jesus que ele ainda hesitou, perde. Roger? Ele ficou em dúvida como definir o lance? Não, pelo Ou ele contrário. fez tudo certo? Ele fez tudo certo, só que eu acho que ele caprichou demais, ele tentou tirar muito. Perdeu um gol incrível, pô, muito sozinho, né? E aí depois Mas o gesto técnico dele, como ele levanta a cabeça, como ele está dominando o espaço, é certo. Agora, ali a bola mais... Você tocaria por cima? Não, E aí é um uma lance batida curioso, cruzada, né? E aí um lance bem curioso, né, PC? Para mim é pênalti. Agora, o domínio do Botafogo era tão acentuado no jogo que o pênalti é revogado, a torcida não reclamou e os jogadores... O único alerta que o Marlon Freitas faz pro Bruno Arleu de Araújo é em relação ao cartão. Mas para mim, tem uma falta, o Paulo César participou ontem do troca de passe, no qual o Conrado também estava com o Mansur e com o Felipe. Tem uma falta fora da área, mas eu acho que tem outra dentro da área quando ele acaba a sua obra. Eu mostro o lance de novo para vocês, mas assim, o que já estava muito regra fácil, pede né? que a falta seja marcada onde ela termina, né? Não onde ela começa. A gente debate o lance depois, mas aí o que já estava muito fácil, vai ficar ainda mais tranquilo e o Botafogo dá uma tirada no pé normal no segundo tempo, né? Dá uma tiradinha no pé normal, O primeiro né? chute do Vasco no segundo tempo foi aos 21 minutos. Foi aquele do Lucas Piton. E aí, não, teve um no finalzinho, lembra? No finalzinho do jogo teve uma outra. E aí a ótima notícia também é que o Júnior Santos está de volta, né? Entrar no jogo, fazer gol. Aquele que foi o jogador mais decisivo no primeiro semestre está de volta. Passa a ser mais uma opção nessa reta final de temporada para a alegria do dono John Textor, que estava ontem no Newton Santos. de Que novo. inclusive engraxa a chuteira do Júnior Santos após o gol do jogador. E outro gol, o terceiro também, né? Rouba, velocidade, chega com todo mundo, né? Uma cavalaria, chama vem muita todo atenção, mundo né? correndo. E esse aí, ele tem um trabalho importante, claro. Aí eu acho que vai ter o John Textor engraxando, que você disse. Legal demais. E assim, um trabalho de um técnico, às vezes, você convencer o jogador, né? E o Roger está aqui, ele pode falar, que ele tem que... Você vai fazer essa corrida, você vai dar a vida, meu amigo. Você vai correr com tudo. E várias vezes você não vai receber. pegar na bola. Isso é muito difícil. De qual lance estão falando? De todos os lances Tem do um gol Botafogo. que o tio- Porque o gol vem do- 5, só um faz O gol. Conrado. Então, só que esse cara que passa pela direita, ele chama atenção. Esse cara que passa pela esquerda, ele chama atenção. O gol do O que Júnior vai pelo Santos meio, é assim. deixa o cara da bola mais tranquilo. E você convencer a toda rodada que você vai correr para não pegar a bola, é difícil. Isso é muito difícil. Se puder, e o Botafogo repete- faz isso muito bem. É repete o todo terceiro mundo gol. correndo com tudo. O terceiro gol ilustra o que o Conrado está falando. Porque Produção? o Vitinho está Os aberto. três, pode pegar qualquer um O dos Vitinho três. está aberto aqui pelo lado direito. E a jogada vai e tem o desfecho. E 2 jogadores estão entrando pelo lado esquerdo. Já roubou a bola, né? Agora, olha o Marlon Freitas ali no Olha o meio. Vitinho. Ó, todo mundo Acompanha aqui, o ó. Vitinho, ó. Olha o Vitinho. E aí o Botafogo... Olha o Vitinho pedindo. O Almada correu, não encostou na bola. O Marlon Freitas estava lá atrás, é volante. Ele podia ter ficado atrás só para receber essa bola de volta. O primeiro, chegam 4 jogadores dentro da área. E aí tem um detalhe muito legal, que até eu não tinha percebido isso no ar, se a gente puder mostrar o primeiro gol depois. O meu amigo analista Bruno Pet postou nas redes sociais dele, cara, que o Luiz Henrique, ele aponta pro Savarino ir lá no segundo pau, porque ele vê que só ia ter um para marcar, né? O Lucas Piton. E, de novo, é todo mundo correndo. Então, o Botafogo rouba a bola naquele primeiro gol, de primeira do Savarino. Tá vendo aí o terceiro. E, cara, do nada, tem 4 jogadores na área e só 3 marcadores do Vasco. Isso é impressionante. Você está se Olha referindo aí, a essa imagem aí. Esse daí, olha agora. Roubou, ó, Almada pegou. Olha agora, todo mundo correndo. Só tem 3 do Vasco. Agora, lá em cima, o Luiz Henrique. Ele vai apontar pro lado direito, ó. Vai lá em cima. E aí, é exatamente onde a bola vai. Pode ver que ele nem pula para disputar a bola, o Luiz Henrique. E assim, esse detalhe, ele vai lá porque tô vendo que a gente está em superioridade. O Savarino vai exatamente onde ele aponta.
uma imagem muito legal de perceber. Roger, e não é uma finalização tão simples, né? Pegar de primeira ali com tanta precisão, né? Chicotada. O que você acha, Roger, tecnicamente dessa finalização? É perfeita, você vê que ele faz todo o movimento, porque não é só o pé, né? Todo o movimento corporal, tu vê que ele inclina todo o corpo, ele gira a cintura, ele gira o quadril para pegar de cima para baixo, porque se você não gira o quadril e não inclina o corpo, você pega embaixo dela e joga lá em cima. Tipo eu, assim, né? Eu chutaria essa bola tipo um zagueiro, assim, né? Mas essa é a diferença do Botafogo, né? Essa intensidade e a qualidade técnica. Porque não adianta nada você ter essa intensidade e errar o passe. Não sei se vocês viram o jogo do Real Madrid. Foi antes, eu vi. O Militão teve um lance muito semelhante. Mas aí ele que é uma jogada do Vini. Isso. E o Militão isola. O Savarino. Bem parecido. Muito parecido. Lance muito parecido. Essa atuação Ele jogou lá no Camp Nou. Muito parecido, só que o Militão joga no Camp Nou e o Savarino... Provavelmente não deve ter feito um movimento natural do corpo para pegar um tipo de bola dessa. Foi mais zagueiro do que atacou. Não, é que assim, o Savarino, assim, eu acho que ele é um dos protagonistas do campeonato, né? Um dos grandes jogadores. Os 3 gols ontem ele tem participação. E me parece que quando ele veio... ele faz. Porque assim, no Galo ele era um bom jogador, claro, mas ele nunca foi assim um titular absoluto do Galo, né? Assim, ele sempre viveu um pouco na sombra dos titulares. Sempre achei ele bom jogador. No Botafogo, ele tá jogando bola, assim, Sabe de protagonista. Que eu estava pensando ontem, que eu ainda não tinha me ligado, que com certeza explica um pouco. Ele jogou muito tempo na MLS, né? Antes de vir para o Galo, depois voltou. Muito acostumado a gramado sintético. Muito acostumado, lá tem vários, né? Então ele já jogou várias vezes, e isso do Botafogo, o estilo do jogo, e aí não é nem entrar na discussão de ser sintético ou natural, tá? Gramado bom. Isso ajuda, passe de primeira, sabe que o cara vai dominar, o cara passa com tudo porque sabe que o cara vai dominar, vai dar de primeira, isso facilita. Agora, um gramado irregular, lento, aí o passe vem, aí a bola dá uma pererecada, aí você domina mal, aí já corre todo mundo de volta para trás. O cara já tem que dominar e voltar o passe para trás. Isso também ajuda o estilo de jogo, né? Esse gramado lisinho, e o Savarino tá pensando isso ontem, são vários e vários anos jogando em vários gramados sintéticos. Só para acrescentar, né? Porque ele é um dos principais jogadores do Botafogo na temporada, tanto nesse tipo de gramado, como também Sim, claro. ele vem se sobressaindo assim. Ontem, por exemplo, fica muito difícil você Se o Botafogo for campeão da Libertadores, se o Botafogo ganhar do Galo, não estranhe se ele não for eleito o Rei da América. O Savarino? Porque é impressionante. Ele vem fazendo gols importantes, ele vem sendo protagonista. Participando, exatamente. Jogo contra o Palmeiras em São Paulo, jogo... ele vem fazendo... Ontem ele mais um gol e mais uma assistência. Né? Ele chega a 11 gols e 11 assistências na temporada, o Savarino. Você tocou num ponto legal, cara, de debater assim. Futebol é um esporte coletivo, obviamente, mas a gente, jornalista, insiste nos destaques individuais. Os prêmios individuais têm um grande peso, basta ver a discussão toda em torno da bola de ouro, perdida pelo Vinícius Júnior. Quem seria, se tivesse que escolher quem seria o destaque do Botafogo? Seria o Luiz Henrique? Seria o Savarino? Qual é o jogador que pode simbolizar? No primeiro semestre era o Júnior Santos. Sem dúvida. Né? Ele se machuca. O segundo está em aberto. Tá em aberto. Para mim é o Luiz Henrique. Você acha que é o Luiz Henrique, o grande protagonista? O Almada chegou super bem também na janela. O Igor Jesus, cara, os super marcadores bem. estão maluco com o Luiz Henrique. Maluco. Ele pega, ele trava, ele puxa pro meio, aí puxa pra direita, aí ele finge que vai e volta. Os caras não estão conseguindo marcar o Luiz Henrique. Ele Eu tá tenho num nível dificuldade de de apontar confiança. um jogador como assim. Eu acho que o Savarino tem um peso brutal também no time. Mas acho que fosse pra escolher. Eu penso assim, quem eu escolheria pra tirar? Você vai tirar o Bastos e o Barbosa dessa briga? Por mais que chamem menos a atenção, mas estão jogando demais também, os dois zagueiros. Não, todo mundo, Marlon Freitas, um monte de gente tá jogando bem. Eu faço essa escolha assim, geralmente tá assim. super bem vai ter a também. final agora. Você tem que tirar um cara. Você só pode segurar um. De jeito nenhum você tira pra jogar a final. Eu quero o Luiz Henrique. Não, eu acho que é o jogador mais valioso mesmo do Botafogo se alguém, hoje. Eu acho que quem decide mais, eu acho que é o mais decisivo, é o que é mais importante durante o jogo, não só de o cara que faz o gol, digo de desenrolar da partida. Joga nele, ele faz muita Você tem opinião diferença. formada sobre isso? Nessa condição do Conrado, eu escolheria diferente. Porque o Luiz Henrique é um cara que precisa de suporte para a bola chegar nele, né? Então, o motor do Botafogo, acho que passa pelo Savarino e principalmente pelo Marlon Freitas. Para fazer o Botafogo funcionar. O Luiz Henrique é o cara do acabamento. É aquele refino, é aquele que bota a cereja, é a rosa, né?
É a rosa. Obviamente, com o time engrenado, com toda a engrenagem pronta, aí você fala assim, ó, a engrenagem está pronta. Qual craque? O Luiz Henrique, obviamente. Mas primeiro escolhendo um time assim, que tu precisa montar uma engrenagem, não sei se seria... Eu acho que tem outros ali que podem... O que mostra que é um time muito coletivo, né? Que é uma Eu engrenagem acho que muito... Ontem que nós funcionando muito bem. Nós vimos no Newton Santos ontem, foi assim, enquanto a bola rolou, talvez um dos exemplos mais acabados do que é uma equipe coletivamente atuando. Com 38 minutos do segundo tempo, jogo 3-0, há uma situação no jogo em que o Lucas Halter e o Barbosa estão no campo defensivo do Vasco. O único jogador do Botafogo que está no campo do Botafogo é o goleiro John. Então, assim, o Arthur Jorge até fala sobre isso na entrevista coletiva, essa questão que envolve o apetite da equipe, a vontade da equipe, o desejo da equipe, é você trabalhar com esse nível de ambição elevado o tempo inteiro. E ontem o que se viu foi isso. Quer dizer, o próximo desafio já é sábado contra o Cuiabá, que vai jogar ali fechadinho, por uma bola, à espera de um erro. Então, pressionar sem perder em nenhum momento a tua estrutura de jogo. Botafogo ontem, sai o Vitinho e o Gregory vai para a lateral direita. Ele tinha o Matheus Ponte no banco, mas ele bota o Gregory na lateral direita. Então, e a estrutura continua mantida. Até Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Botafogo, né? A mídia se rendendo ao time do Botafogo, né? Já tem apresentador aí falando, pode entregar a taça ao time do Botafogo? Vamos com calma, né? Pezinho no chão, humildade. Mas o Botafogo abriu uma larga vantagem aí para o segundo colocado, né? Abrindo 6 pontos de vantagem. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou, que o texto falou e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. O Sport Center tá de volta e a seguir a gente fala sobre o Botafogo que arrasou o Vasco e se aproxima ali do título do Campeonato Brasileiro, conseguiu aumentar a sua distância para o Palmeiras. O Inter, nessa arrancada, tá no G4. O São Paulo também venceu o Bahia e, nossa, tá uma pressão lá em cima do Rogério Ceni. E ainda tem mais jogo. Hoje, Cruzeiro e Flamengo, tem Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. E ainda tem informação dos principais times do Brasil. Na primeira hora, a gente conversou muito sobre a partida e tentamos eleger o grande nome desse Botafogo na temporada. Uma parte aqui do nosso estúdio ficou com o Luiz Henrique, outra parte ficou com o Savarino. Então os dois aparecem agora com os números. Savarino e Luiz Henrique, os dois com 48 jogos em 2024. O Savarino com 11 gols e 12 assistências. O Luiz Henrique também com 11 gols e 5 assistências. Participam demais e são personagens importantíssimos para esse momento mágico do Botafogo, que fez mais uma vítima no Newton Santos. Clássico geralmente faz o torcedor arriscar um placar magro. Não esse daí. O tapetinho, não tem como. 3-0 tá bom pro Vasco. Hoje a goleada, com certeza, não vai ter graça o jogo. Segundo tempo, o Vasco vai sentar no chão. Confiança de sobra no time líder do Brasileiro na final da Libertadores. Os dois. Pra pagar a promessa do ano passado. Pega logo os dois. Pode anotar. Vocês vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar. 4-0, Libertadores e Brasileiro. Estava difícil pro Vasco controlar o ímpeto botafoguense. Savarino cobrou o escanteio. Adrielson mandou de cabeça na trave. Contra-ataque que começou com Marlon Freitas. Ele achou o Alex Telles. Em rápida arrancada, o lateral cruzou e Savarino, com um toque na bola, fez 1-0. O Vasco tentava se encontrar, mas quem de novo encontrou o gol foi o Botafogo. Savarino tabelou com o Igor Jesus livre. Ele rolou para Luiz Henrique e com frieza e 2 toques empurrou para o fundo das redes. 2-0. O Vasco tentou dar uma resposta com o Verratti e até chegou perto do gol com o Paulo Henrique. Depois disso, o Botafogo voltou a mandar no jogo. Quando o Puma se enrolou, foi desarmado por Igor Jesus, que depois de driblar João Vitor, ficou cara a cara com Léo Jardim. Desperdiçou. Aí veio esse drible desconcertante de Igor Jesus em João Vitor. O zagueiro do Vasco derrubou o atacante. O árbitro marcou pênalti, mas após o VAR analisar o lance, marcou falta. Como não teve o pênalti, João Vitor, que já tinha amarelo, levou o segundo.
foi expulso. No segundo tempo, o Vasco, com 1 a menos, ficava no campo de defesa e o Botafogo rondando a área. Arthur Jorge mexeu no time. Colocou o Júnior Santos, que voltava de lesão. 3 minutos depois, Marlon Freitas passou para o camisa 11. Na saída de Léo Jardim, ele deu um toquezinho para encobrir o goleiro do Vasco. 3 a 0. O Vasco era o único carioca que o Botafogo não tinha vencido nesse Brasileirão. Mas dessa vez saiu vitorioso e deu mais um passo importante em busca do título da competição. Agora está a 6 pontos do vice-líder Palmeiras. Um resultado muito importante, uma vitória muito bem conseguida, muito importante também, com 12 primeiros minutos, 15 minutos avassaladores. Uma equipa que está insaciável, que está incansável em busca de objetivos. Insaciável, incansável, é este o Botafogo. Vamos pro Rafa Marques mais uma vez, porque, Rafa, ontem eu perguntei pro Prates, pro Mário Marra, se o campeonato ali com aquela derrota do Palmeiras tinha acabado. Eles tiveram um pouco mais de cautela. Com o resultado do Botafogo, eu quero te perguntar se pra você acha que o campeonato acabou, é do Botafogo, não tem mais conversa. E, por favor, me traga a felicidade e o carisma do John Textor na noite de ontem. Ele é uma figura já que entrou para a história do futebol brasileiro, independentemente do resultado esportivo do Botafogo nesta e nas próximas temporadas, né? Ele é o dono do futebol do Botafogo, segue normalmente tomando as decisões, segurando as rédeas, né? Envolvendo contratações, saídas, investimentos, enfim. É um grande personagem. Respondendo a sua primeira pergunta, não acho que o campeonato tenha acabado, acho que tem campeonato ainda. Se nós não tivéssemos um confronto direto no Allianz Parque entre Botafogo e Palmeiras, talvez eu fosse um pouquinho mais ousado nessa minha análise, mas eu acho que ainda tem campeonato e o Botafogo precisa manter a pegada. E sábado contra o Cuiabá aqui, o jogo é fundamental em termos de estratégia, planejamento, perspectiva para poder colocar o segundo título, o terceiro título, né, nacional do Botafogo na sua história, na sua trajetória. O John Textor ontem atendeu a imprensa após a vitória do Botafogo sobre o Vasco por 3 a 0, falou de vários assuntos, disse que inclusive vai ceder o Engenhão para o Vasco ano que vem, já que o estádio São Januário vai estar em reformas e que isso não tem nada a ver com a negociação envolvendo uma possível compra do Ryan, jogador do Vasco, por parte do grupo dele, John Textor. Falou sobre o investimento que promete ainda ser melhor em 2025, enalteceu mais uma vez a torcida do Botafogo e lembrou aquela cutucada que ele deu no Flamengo lá atrás, que era uma brincadeira, mas que parece que hoje em dia não é mais. I think I made a joke one time that we're going to kick Flamengo's ass. Everybody laughed at me and it was a joke, but I'm very happy we've done that. So, I don't know. I just wanted to compete against the big teams. I remember this 17-year-old kid. I keep remembering him. It was on my Instagram. First year, he said, "Come on, gringo. Just give us a team that can compete." And he would send me nice notes, and then he would send me really foul language. And I blocked him finally. But I do remember him, and that's all I wanted to do. I wanted to compete, and I'm happy we're competing. I mean, obviously, this success has come earlier than we expected. It's amazing to be in both the Cup and the Championship. I'm still upset that we're not in Copa do Brasil. So, but yeah, it's a big moment. Everybody knows it. I can try and tell you it's not important, but it's important. The players feel it, the coaches feel it, the fans feel it. It's a chance at history. Everybody wants that. At that time it was a joke, but nowadays it's not. Ou seja, em outras palavras, naquela época era uma brincadeira, hoje em dia não é mais uma brincadeira. O Botafogo está muito sério na temporada, tanto no Campeonato Brasileiro quanto também na Libertadores da América. E se o Botafogo alcançar o título nas duas competições, este time de 2024 vai entrar para a história como o time com o maior impacto esportivo em 120 anos de história do futebol, do Botafogo de Futebol Regatas, que começou a ser praticado em 1904. Nem a geração de ouro, que inclusive gerou a série de estátuas que nós temos aqui em outro setor do estádio Newton Santos, Garrincha, Didi, Newton Santos, Zagallo, nem aquela geração de ouro alcançou tanta glória esportiva quanto esta alcançará em caso de conquista do Brasileiro e da Libertadores. Mário. Na tela, então, já que você disse que ainda as coisas não estão definidas muito pelo confronto direto, a gente tem Botafogo e Palmeiras no Brasileiro em 2024 em 32 jogos. Comparando os números, claro, é o primeiro e o segundo colocado estão com números parecidos.
O Botafogo com 67 pontos conseguiu abrir então uma vantagem de 6 pontos para o Palmeiras, um aproveitamento de quase 70% contra 63,5% do Alviverde. Chance de título aí dispara, né? O Botafogo vai quase 82% e o Palmeiras com 15,7%. 6 pontos é a maior diferença do líder para o vice em 2024. E a gente usa a base ali do Opta, tá? Como para calcular as nossas estatísticas. Para você, Biratan Leal, você que é um homem ousado nos seus comentários. O fato de ainda ter o confronto contra o Palmeiras, e eu sei que o Arthur Jorge que não gosta que fale sobre isso, o que aconteceu na temporada passada, te dá um certo receio para falar algo mais firme sobre esse título do Botafogo? Eu não vou nem me basear na temporada passada, porque acho que esse time do Botafogo já provou que ele está acima do que aconteceu. Ele conseguiu realmente virar a chave. Tem um confronto direto, o confronto direto é uma coisa importante. Tem um confronto direto que poderia baixar para 3 pontos. Agora, a situação do Botafogo... E tem um jogo contra o Inter fora também, que é um jogo muito complicado. Então, por isso que eu não vou cravar que o Botafogo é campeão. Agora, tá muito encaminhado, tá? 6 pontos, faltando 6 rodadas. O Botafogo num viés de alta e o Palmeiras num viés de baixa, não só porque perdeu do Corinthians. O Palmeiras empatou em casa com o Fortaleza. Então, desde que a gente teve a data FIFA, o Palmeiras teve 10 dias para se preparar para um jogo e depois 10 dias para o outro. Empatou em casa com o Fortaleza. Tudo bem que é um ótimo time do Fortaleza. Mas pro time que tá pensando no título, como o Palmeiras, esse jogo em casa tinha que ter ganhado. Era inverter o resultado, né? Era ganhar se tivesse vencido o Corinthians, né? Ganhar do Fortaleza e talvez um empate contra o Corinthians, né? Mas mesmo assim, o Corinthians isso. jogando uma decisão atrás da outra e o Palmeiras com 9 dias para preparar e também não ganhou o jogo. Então o Palmeiras deu um viés de baixa. Então isso para mim também é um elemento forte. Tem o confronto direto, que é um elemento que favorece a conta do Palmeiras, tipo, ainda dá para tirar, mas o viés do Palmeiras está de baixa e o Botafogo, depois de ganhar ontem e abrir 6 pontos, ele pode até em determinado momento se dar o luxo de poupar um ou outro jogador pensando na final da Libertadores, que lá para frente ainda. O Botafogo pode pensar só no brasileiro agora, e daí quando chegar lá para um pouquinho mais para frente, mais perto da final da Libertadores, pode até pensar em poupar um outro jogador, pensando na final da Libertadores, que não vai ser o fim do mundo. Ele não vai ter que ficar tendo que tomar decisões difíceis de ter que poupar ou não jogador pensando em Libertadores, mas o brasileiro ainda muito ali com a água assim chegando lá no nariz. Não, o Botafogo agora tá com sobra. E, pessoal, só uma coisinha, o pessoal falou muito ontem que o Botafogo tirou o saldo de gols do Palmeiras. Não tirou, tá? Porque a diferença de saldo de gols, o saldo de gols hoje é igual. Não entendi nada quando você falou isso aqui antes de começar o programa. Então, o saldo de gols empatou. Mas por que eu falo que o Botafogo não tirou o saldo de gols do Palmeiras? Por saldo de gols, uma coisa relevante, né, no campeonato, o Palmeiras tem que tirar 6 pontos do Botafogo ainda. Sim. E manter o número de vitórias, né? O Palmeiras ganhou 2 e o Botafogo perdeu esses 2. Ou seja, o Palmeiras vai ter 2 vitórias a mais e o Botafogo 2 derrotas a mais. Ou seja, o Palmeiras tirou o saldo de gols ali. Né? Então, se numa projeção de Palmeiras e Botafogo empatando em pontos, com o saldo de gols atual, o Palmeiras tenderia a ter vantagem no saldo. Entendi, porque o saldo só vai valer se eles estiverem empatados em pontos. Exatamente. Você não ganha e não perde de 0-0. Você ganha fazendo gol e o outro perde tomando gol. Exatamente. Pra mim, o importante... Agora, esquece o saldo de gols. O Botafogo abriu 6 pontos faltando 6 rodadas. Isso é muita coisa. Tem 2 rodadas pós-final da Libertadores. Se o Botafogo, assim... tiver, dependendo do resultado, ainda tem 2 rodadas pós a final, e hoje a diferença de 6 pontos. Tá bem encaminhado. Tá bem encaminhado. É que o futebol a gente faz a projeção com o que o time fez até aqui. Mas não é isso também que garante a pontuação, né? Óbvio que a gente não imagina uma queda tão grande, mas do outro lado tem o Palmeiras e a gente sempre respeita muito nesse sentido. A gente estava conversando sobre uma brincadeira. Sim. Eu vou falar uma categoria... Vou pegar o papel aqui, anotar? O stop. Eu tenho que falar uma categoria e você tem que falar um adjetivo. Eu quero que você me dê um adjetivo pro meio de campo do Botafogo. Eficiente. Pro ataque. Velocidade. Veloz. Arthur Jorge. Corajoso. John Textor. Eu ia falar. Agora, até discreto. Posso soprar? Vai, fala, Rafa. Disruptivo. Olha só. Ele saiu... Sejamos verdadeiros. Ele saiu de um personagem caricato... Sim. Que parecia muito mais... Fanfarrão. Fanfarrão, era essa a palavra. Muito mais fanfarrão. Mas eu acho que esse personagem nunca foi sobre o John Textor como investidor e montador de elencos, tá? Foi sobre quem? Eu acho que esse personagem é sobre o John Textor, que é o John Textor que faz denúncias e que não traz as provas a público. É o John Textor que faz severas acusações contra a lisura do futebol brasileiro. Foi o John Textor perdedor. Envolvendo nomes de instituições.
Foi o John Textor que perdeu, e aí esse John Textor é o caricato na questão associada àquilo que ele falou e até agora não conseguiu, ou pelo menos suficientemente, reunir elementos que comprovasse tudo que ele sustentou como verdade. Agora, o John Textor, montador de time, eu acho que tem um erro aí no John Textor, nesse processo inteiro. Eu acho que a bola de segurança do novo português com o Bruno Lage na vaga do Luiz Castro foi um erro. São perfis diferentes, acho que foi em cima de um estereótipo, não em cima de um modelo de trabalho. Ali sim tem uma falha. No mais, desde que ele começou a investir no futebol do Botafogo, ele tem muito mais acertos do que erros. Esse lado do John Textor como montador de elenco, ele é fantástico. A gente recebeu aqui no Bola da Vez, não sei nem, depois, olha no Instagram do Plihal, tá? Que foi, claro, o Alessandro, que foi responsável pela montagem de elenco ali do Atlético em 2021, time campeão, e que vai para esse departamento de scouting também para analisar o Botafogo. Eu queria pegar a aspas certinha do John Textor, que ele fala sobre o fair play financeiro. Ele diz algo tipo, eu vou achar. Eu prefiro olhar o scout. Ele fala assim, as pessoas falam sobre fair play financeiro. Eu chamo isso de bom scouting. Querendo ou não, só ter o dinheiro, claro que ajuda. Mas ele não resolve. O Botafogo contratou peças que resolvem. O Botafogo teve um índice de aproveitamento grande. Você nunca vai acertar todas as suas contratações. Nem o Real Madrid acerta, né? Nem o Manchester City com Guardiola e tudo acerta. Você sempre vai ter contratação que não vai dar certo, o jogador não se adapta ao modelo de jogo, à cidade, alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa, e acontece, é da vida, né? Agora, o Botafogo teve um índice de aproveitamento alto. Isso é importante. Você tem um índice de aproveitamento alto. E para isso o Botafogo, acho que soube olhar bem o mercado, soube olhar o modelo de jogador que ele quer em relação ao modelo de jogo que ele tem. Sim. Então contratou um jogador que se encaixava com a característica de jogo e que se encaixava entre eles para ter um time que funcionava. Né? Um time, por exemplo, veloz, um time físico, mas um time técnico. Né? Não é só velocidade também. É um time que sabe jogar bola, mas com muita fisicalidade, um time muito físico. Né? Então o Botafogo teve esse mérito, acho que o scout do Botafogo ajuda. Fair play financeiro, assim, eu não tenho as contas do Botafogo na mão, todas 100%, para chegar e dizer se o Botafogo está se encaixando 100% no fair play financeiro da UEFA, da Premier League, de La Liga, ou do que o Brasil poderia e deveria até implementar de alguma forma. Agora, que o Botafogo ele acaba economizando dinheiro ao errar menos, isso economiza. E a gente vê um monte de clube brasileiro que só em troca de técnico, que só de pagar multa de técnico tá com dívida maior do que se tivesse trazido um craque pro time, né? Sim. E sobre o Arthur Jorge ainda, e a comparação, o Rafa destacou aí o Bruno Lage, é incrível como a temporada passada ela serve como aprendizado. Ele chegou chegando, ele não chegou com dúvida. Ele não chegou precisando criar situações com a imprensa. Ele protegeu o elenco dele, em entrevista coletiva e tal. Mas você via o Bruno Lage muito mais inseguro. Mas sabe outra coisa? Eu acho que o Arthur Jorge, em relação ao Bruno Lage e em relação ao Luiz Castro, ele entende mais do que o tamanho do Botafogo, ele respeita mais o Botafogo e o futebol brasileiro. Ele tá vendo como um trabalho em que ele pode projetar a carreira dele no futuro, como o Abel Ferreira está projetando lá em Portugal, repercute as conquistas do Abel Ferreira aqui. Acho que o Arthur Jorge vê isso, ele vê a oportunidade de treinar um grande clube num campeonato fascinante, difícil, desafiador. O Arthur Jorge está mais feliz no Botafogo do que estavam o Luiz Castro e o Bruno Lage. Isso é uma verdade insofismável. Ele queria muito mais o futebol brasileiro do que esses dois. Exatamente. Na verdade, é insofismável. O Luiz Castro, desculpa, Rafa, o Luiz Castro, às vezes, ele se sentia até maior que o Botafogo. Ele achou que a torcida do Botafogo fosse aplaudi-lo e ficar feliz por ele, receber uma proposta financeira do Al Nassr. Como se o Botafogo fosse um time pequeno que tá todo felizinho ali, que o meu profissional que eu gosto tanto dele, nosso papai vai sair, nosso papai vai sair, ele vai ganhar dinheiro, como eu fico feliz por ele. O Luiz Castro achou que fosse acontecer isso, achou que ele fosse homenageado pela torcida do Botafogo. Então isso não não ganhou entendeu nada, o tamanho. Né? Isso não fez nada. Isso não entendeu o tamanho do Botafogo, do futebol brasileiro, de como o torcedor brasileiro vê seus clubes. Assim, o negócio... Favor, não. Quê? Você não tá fazendo favor, não. Exatamente. É por aí também, Rafa, pra você? Na verdade, que você disse Total. aí? Insofismável.
É verdade, insofismável. Insofismável. É aquela diante da qual não cabe contestação. Assim, sim, não há como debater isso, assim. Você não tem debate porque não tem contraponto, acho que todo mundo concorda. Isso que o Bira falou faz todo sentido. O Arthur Jorge chega primeiro sabendo mais o que era a realidade do Botafogo. Tanto que essa busca constante que ele tem de blindar o elenco sobre as narrativas, os debates que versam sobre 2023, sempre interrompendo nas coletivas quando alguém pergunta no ano passado, para mim é uma prova cabal, incontestável, de como ele sabe a dor que 2023 trouxe para esse clube, para esse elenco, para esses profissionais. Então, como ele chegou depois, ele tem o tamanho, até em função do trabalho estabelecido, o que o futebol que o time dele joga proporcionou dar a ele essa condição, ele tem esse tamanho para chegar e blindar esses jogadores, esses profissionais. Olha, não vivi isso, então sei que isso faz mal a vocês, então vou estar sempre refutando isso, vou estar sempre jogando essas discussões para escanteio. Elas não trazem nada construtivo para o que nós estamos construindo neste momento. E deu muito certo, está dando muito certo até agora. Tende a ser um mês de novembro mágico, o maior da história de um clube centenário como é o Botafogo. E a gente debateu muito já a questão da perspectiva do campeonato, queria só trazer mais um elemento. Claro. O Botafogo pega o Palmeiras fora de casa no dia na 36ª rodada, no dia 26, 4 dias antes da final da Conmebol Libertadores. O presidente do Botafogo, do Césio Melo, conversando com a gente em Montevidéu, comigo e com o Alberto Barroso, revelou que havia uma outra opção, que seria marcar esse jogo contra o Palmeiras para depois da final da Libertadores, no dia 3. E o Botafogo preferiu jogar antes, e eu acho que faz sentido, se a opção fosse jogar antes ou depois, que seja antes, porque você tem a final da Libertadores como elemento unitário. Se você joga uma final da Libertadores e perde, você vai para o jogo desse contra o Palmeiras sendo decisivo, você pode ter uma terra mais arrasada. E até o jogo contra o Palmeiras, meus amigos, você tem 2 jogos em casa, que teoricamente dá para você contabilizar como jogos que o Botafogo tem muitas condições de vencer, sábado contra o Cuiabá e depois na 35ª rodada contra o Vitória, e entre esses 2 jogos, o tal confronto contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. E aí a dúvida é saber que Galo vai a campo. Um Galo focado nesse jogo, em fazer esse jogo um enfrentamento para balizar a final da Libertadores, um Galo pensando na Libertadores, qual vai ser um contexto? Não é de se assombrar, de se assustar, qualquer perspectiva que verse sobre prováveis 3 vitórias do Botafogo. E se isso se confirmar, o Botafogo joga pelo empate contra o Palmeiras no Allianz, independentemente de qualquer outra coisa, para ser campeão brasileiro. Isso é importante. A gente tem na tela também, Rafa, para o fã do esporte acompanhar a sequência do Botafogo aqui embaixo, tá? Então o jogo, como você desenhou, contra o Cuiabá em casa, o Galo fora, o Vitória em casa, e aí o jogo fora contra o Palmeiras e também contra o Internacional. Esses 2 últimos são jogos pesados aí nessa sequência de 5 jogos do Botafogo. Mas isso é importante, o que o Rafa traz. Se você pode jogar contra o Palmeiras antes da final ou depois da final, o Botafogo opta por seguir jogando antes da decisão. E é delicado. Não dá para fazer isso tomando uma decisão numa mesa de bar. Isso é uma conversa mesmo, com comissão técnica, com worst case scenario, né? Exato. O pior cenário possível, o melhor cenário possível. E pensar assim, e aí? E se der tudo errado? Exatamente isso. Se der tudo errado até tal dia. Então, quando você separa, você já cria um ambiente para isso. Você já trabalha internamente para o jogo da Libertadores é intocável, tá? Então, a gente vai jogar respeitando tal e entendendo. A partir de agora, jogou na terça-feira, acabou o jogo, tal. Concentração para um jogo que é o maior jogo do continente, de clubes. E eu acho que essa é uma decisão que passa pela conversa. Passa pelo Arthur Jorge. Passa pelo elenco, passa por todo mundo, né? E se o Botafogo fizer o que o Rafa projetou? Passou, tá? Conversou com todo mundo, né, Rafa? Passou, sim. O do Césio disse claramente pra gente, pra mim e pra Roberta, que ele conversou com o Arthur Jorge, que ele falou também, porque tem a história do associativo, né? O associativo não é a SAF. Quem é o presidente do Botafogo, até o final do ano, vai ter eleição dia 18 de dezembro. Aliás, a eleição deve mudar, inclusive, de data, porque esse é o dia marcado para a final do Mundial de Clubes. Mas o do Césio Melo vai sair, mas ele falou claramente que, assim, o Botafogo foi consultado, deu as opções, a CBF, e o Botafogo escolheu o dia 26. Os torcedores estão revoltadíssimos com isso. Mas era isso ou o dia 3. E o Mar está indo ao encontro desse raciocínio também, que é uma coisa muito delicada, mas o Botafogo, eu também entendo que acabou fazendo a coisa certa, até porque isso teve a participação dos jogadores e também do Arthur Jorge. O Botafogo, se ganhar esses 3 jogos, ou ganhar 2 e empatar com o Atlético,
que seja, ele pode se dar até o luxo, dependendo do que o Palmeiras fizer até lá, de jogar com o Palmeiras poupando um ou outro jogador para esvaziar o jogo, mesmo que eventualmente perca, você esvaziou o jogo, você não carrega o peso, da derrota pro jogo contra o Atlético, porque você jogou poupando, você jogou mais leve, e depois você joga contra o Inter. Daí já zerado, eventualmente campeão ou não da Libertadores. Porque o jogo da Libertadores ele vai ter um efeito. Se você joga Libertadores, perde do Atlético, você tem que jogar pra valer contra o Palmeiras. E aí você joga pra valer com uma derrota nas costas. Você perde de novo, aí viraram 2 derrotas e começa a ver tudo escapando. Então, de fato, você faz concorda? sentido. Concordo. E eu não duvidaria do Botafogo, dependendo do que acontecer nas próximas 3 rodadas, até poupar jogadores contra o Palmeiras, pensando não só em tá mais em condição de jogo contra o Atlético, mas também em dar uma esvaziada no jogo, tirar o peso de um resultado contra o Palmeiras, para conseguir jogar mais leve contra o Atlético. De escalar, às vezes, meninos, o time de Copa, o time de campeonato. O Botafogo tem elenco para conseguir poupar alguns jogadores e competir muito bem com o Palmeiras aqui em São Paulo. Sim. A questão é essa, tudo dependerá, né, essa conversa toda vai fazer sentido com a sequência, com o que for conquistado o Botafogo ou eliminou não. o Palmeiras na Libertadores com o Matheus Matias sendo um dos principais em campo, ele é reserva. Sim. Neste momento, e não é só nas posições, na posição do Brasileirão, disputando o final de Libertadores, mas principalmente porque joga muito bem. Já é campeão Botafogo em tudo isso? Ainda não, mas é o melhor time do Campeonato Brasileiro. E tem jogada de encher os olhos. Onde pegou o Vasco, treinou. Um treino bom pro Botafogo, né? Foi um treino, desculpa, com todo respeito ao clássico. Um treino de super luxo. De parabéns a tudo que o Botafogo tá fazendo. É um time fantástico. É um time que vai ser campeão. E a chance de ser campeão por 2 vezes de Brasileiro e de Libertadores é gigante, né? Então a gente vê, além do Botafogo, ele evolui no momento crucial das competições, né? Porque às vezes você começa uma competição, começa, joga. Teve time aí que já ficou líder e hoje está no rebaixamento do campeonato para cair, né? Mesmo lá do Paraná. Então é o seguinte, o que acontece, a gente observa... Você tive uma zona de rebaixamento até agora também, pode voltar, o que acontece em relação ao Atlético Paranaense que está caindo, não adiantou, não teve fôlego. Faltou fôlego, cresceu na hora errada. E o Botafogo não. Foi naquela pegada e o time voando, fisicamente, taticamente, jogadores importantes, investimento. É o que a gente fala do Bahia. Tem que ter paciência. A SAF do Botafogo está começando a funcionar muito com todas as manifestações do seu presidente, né, do seu comandante, mas está começando a funcionar. Então o Botafogo fez um treino de luxo, não é mesmo? E é candidatíssimo a conquistar os 2 títulos, mas brasileiro ainda não. Agora, o melhor alvinegro do Brasil hoje é o Botafogo, Ronaldo? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. E foi contemplado, né, o Botafogo com uma vitória acachapante em cima dos porquinhos. Porque foi uma vitória que fez o quê com o Botafogo? Acendeu. O Corinthians! O Corinthians acendeu aquele... O Botafogo falou assim, no momento da competição, onde o Ulisses foi muito bem. Ulisses, você foi muito bem, viu, Nave Mãe? Tirou o Palmeiras da Libertadores. Se o ET estivesse aqui, ia falar Nave Mãe. Então é o seguinte, foi muito... O Corinthians acendeu o fogo do Botafogo. Olha aí. Porque o Botafogo tava... Olha o que ele conseguiu fazer, gente. Não, mas a verdade é essa. O Carioca mandou um abraço, falou, Ronaldão, obrigado. Túlio, maravilha, Túlio. Falou, Ronaldão, agora o Botafogo vai. Por quê? Porque o Corinthians acaba incendiando o Botafogo. Porque o Corinthians vence na segunda-feira com uma vitória. Nossa senhora, que vitória! Vai Corinthians, Memphis, menino lindo do papai. Não precisa jogar fora de casa não, viu, menino? Depois dessa vitória aí contra o... Você pode jogar só em casa agora, filho, tá? Ó, beijo pra você. Agora o Botafogo. O Botafogo tá com aquela estrela iluminada. Porque é um time que chega jogando. E o Vasco também, o Vasco não é tão ruim assim como vocês estão falando, né? Não, é ótimo. O Vasco não é não. Tem time pior aí, viu, Capela? Tem time pior? Bem pior aí, que é o seu time. Tem time pior, tem. É o seu time. O Vasco, desculpa, gente, o Vasco tecnicamente é um time fraco. O Atlético também. Mas o Vasco não dá. Desculpa, ou tô mentindo aqui? Eu tô mentindo. Tá mentindo. Vocês querem falar que o Vasco te ajude? É um bom time. O ano passado tava muito pior. O quê? O ano passado. O Vasco escapou. O próximo jogo do Vasco é o Fortaleza aí fora de casa. Agora sim, a gente falou ontem aqui, será que o Gerson é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro? Tem outros jogadores aí. Agora, o gol que o Luiz Henrique faz, eu não vi no futebol brasileiro alguém fazer. De verdade. Esse gol que ele faz ontem, eu nunca vi um jogador no futebol brasileiro fazer o gol que o Luiz Henrique fez ontem. Como assim, Chico? Chegar na frente do goleiro e trocar de pé. Você já viu? O cara tem esse nível de confiança. Só o Curupira. Caramba! Agora,
Dedê, você elogiou o Botafogo demais. Hoje aqui não tem como ser diferente. O time joga bonito. Bonito. Prazeroso acompanhar o futebol do Botafogo. Olha isso, não dá. Não, enquanto eles estavam falando aqui, você vai analisando os gols, os 3 gols do Botafogo. Tá difícil de escolher qual foi o mais bonito dos 3 gols. Pode analisar. Bizarro. Pra você, qual foi? Pra mim, o do Luiz Henrique. Pela dificuldade. Cara, esse gol aí, o recurso que ele Pra dá mim foi o do Alan Patrick de falta. Só pra puxar o saco. Só pra puxar o gol do Júnior Santos, por exemplo, o gol do Júnior Santos também, você vê a jogada, cara. Bonita também a jogada do gol do Júnior Santos, a finalização. Não, e o Botafogo ganhou o Júnior Santos, mais um reforço Eduardo na reta final. E tirou o pé, hein? Cara, muito. O Botafogo tirou o pé. Mas, além de trocar o pé na jogada, foi 3-0. Se fizesse mais um gol, igualava o número de gols. Aquele 3-0 fora os ameaços. Esse gol mereceu até a engraxada de chuteira, né? Do Dexter, Só que eu discordo do Chico quando ele fala sobre o melhor jogador em atividade. Foi o melhor jogador em atividade. Eu nem defini que é. Eu falei ontem a gente debateu. Só que você citou Gerson e citou Luiz Henrique. Savarino, irmão. Não. O que o Savarino tá jogando no time do Botafogo é mais complicado. Eu acho que o Luiz Henrique vai ser eleito craque. Eu também acho. Pode ser, só que o Savarino, o que ele tá jogando no Botafogo mas eu concordo com você. Eu acho que o Savarino tá jogando muito, mas eu acho que ele não jogou mais futebol, pelo menos pra mim, do que o Estevão, por exemplo. E mais que o Gerson, pelo menos pra mim. Jogou. Mas é que o Savarino, ele se multiplica, então. Se você não sabe, nós vamos falar pra você. Ele jogou. Ele faz gols, ele tabela, faz jogadas. Você tem razão. E eu só queria falar uma coisa aqui. Escrevam o que eu tô dizendo aqui, podem me cobrar. Em 2019, de novo, Jorge Jesus deu uma entrevista coletiva falando que dificilmente teríamos um time campeão brasileiro e campeão da América. Posso estar errado, mas acho que isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais vai acontecer. Ele falou isso? A curto prazo, nós já temos aí um candidatíssimo a título, que é o Botafogo da Libertadores, e campeão brasileiro. O Botafogo, pra mim, já é campeão brasileiro. E o nível de futebol jogado do Botafogo é melhor que o nível de futebol jogado em relação à intensidade. O Botafogo é mais intenso. Pois é, pessoal. Ontem o Botafogo deu um vareio de bola no time do Vasco e eu vou falar pra vocês. Não fizeram um bom saldo de gols porque ficaram com pena do Vasco, tá? Foram aí um jogo de compadres aí depois que o Botafogo fez o 2-0 com 13 minutos de primeiro tempo. O Botafogo já estava 2-0, um golaço do Luiz Henrique, né? E Botafogo 2-0. Ficou administrando, o Vasco teve um jogador a menos no finalzinho da partida, né? A qual o juiz aplicou o pênalti, depois voltou atrás, né? Deu cartão vermelho ao jogador do Vasco e marcou a falta no cantinho da área, né? Mas o Botafogo agora abre 6 pontos, né? Fica um gol apenas atrás de saldo. Isso é muito bom, porque agora pega o Cuiabá, né? Se não me falha a memória, é o Cuiabá. E agora é ver o que o Botafogo vai aprontar, né? O Botafogo pode sim aí abrir uma larga vantagem também em questão de saldo de gols aí para o segundo colocado, né? Se muitos dizem, mas se tiver tudo empatado, no final eles vão tirar o saldo de gol. Acabou-se essa história, hein? O Botafogo pode ampliar ainda os pontos, né, de vantagem e o saldo de gol também, que aí os caras vão ter que tirar também esse prejuízo. Mas e aí, o que vocês acharam sobre a partida de ontem do Botafogo? O que vocês acharam aí sobre o jogo do Botafogo? O treinador, né, ele foi nítido que ele começou a poupar ali alguns jogadores já no final, no segundo tempo. O Júnior Santos voltando a atuar, assim que voltou, praticamente o primeiro toque na bola já conseguiu fazer gol. O Texto fez aquela gracinha lá com ele e muito mais. Então o ambiente do Botafogo está muito bom mesmo. Mas e aí, o que vocês acharam sobre a partida de ontem? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!